Boa noite, boa noite, sejam bem-vindos para mais uma live do nosso Evangelho no Lar. Quem quiser pegar sua água, ainda temos um minuto, pegar essa água a fim de receber o remédio espiritual dos benfeitores de Jesus que já se encontram conosco. E assim sendo, visitando os lares de cada um, que assim o desejarem. Porque precisamos querer a presença do Mestre Jesus em nossa casa, em nosso lar, em nossa vida. Isso é muito importante. Nós precisamos querer. Ele está sempre ao nosso dispor, mas muitas vezes esquecemos de pedir sua ajuda, de pedir o auxílio. São 19 horas. Vamos elevar o nosso pensamento, contando que todos nós já tenhamos as nossas águas, especialmente para aquele irmão que muitas vezes está enfermo, está em depressão. Vamos colocar um copo de água para esse irmão, especialmente para ele. Uma garrafinha pode ser, uma jarra para a família inteira, não tem problema. O plano espiritual sabe de tudo. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, pedindo as bênçãos que cada um de nós nesse momento necessita. Vamos rogar ao Mestre Jesus que venha, que adentre o nosso lar, iluminando cada canto, iluminando cada um de nós, derramando sobre nós esses fluidos benéficos e salutares que tanto necessitamos. Que Ele vá até onde estão os nossos amores, os nossos amigos e os nossos inimigos, especialmente os nossos inimigos. Que possam eles receber essas bênçãos também. E que sobre nossas águas seja derramado o remédio necessário, seja para a nossa saúde do corpo ou da mente, seja para a nossa saúde da alma. E assim iniciamos o nosso Evangelho com as tuas bênçãos, Mestre amado. Muito obrigada, que assim seja. Nós vamos conversar hoje sobre, no capítulo 9, para quem gosta de me acompanhar, injúrias e violências. Esse capítulo trata de uma das bem-aventuranças do Mestre Jesus, essas bem-aventuranças que ele nos deixou lá no Monte das Oliveiras. São promessas que ele fez para nós. E esse capítulo 9 fala mais especificamente: bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Então vamos iniciar falando sobre injúrias e violências. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matareis, e qualquer que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que qualquer que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, sois louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Isso nos disse São Mateus, no capítulo 5, versículos 21 e 22. Por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. E condena, por conseguinte, a violência, a cólera,
e toda a expressão descortês que possamos cometer, fazer contra o nosso semelhante. Raca era entre os hebreus um termo de desprezo que considerava que significava um homem de má conduta, um mau caráter. E eles pronunciavam isso escarrando, cuspindo, virando, virando o rosto para a pessoa. E Jesus vai mais longe, uma vez que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão: sois louco. É evidente que aqui, como em toda circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que uma simples palavra pode ter bastante gravidade para merecer uma reprovação tão severa, é que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário àquilo que Jesus quer de nós, a sua lei de amor e de caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união, que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade, que entretém o ódio e a animosidade. Enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. E quando nós não respondemos a uma ofensa, nós estamos praticando a caridade com esse nosso irmão. É importante que nós pensemos nisso. Não, muitas vezes nós não concordamos com aquilo que o nosso irmão está dizendo, mas não precisamos responder à altura. Nesse momento, quando nós não respondemos, estamos praticando a caridade. Mas o que entende Jesus por essas palavras? Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Ele que disse para renunciar aos bens desse mundo e promete os bens do céu. À espera dos bens do céu, o homem tem necessidade dos bens da terra para viver. Somente Jesus lhe recomenda não dar mais valor aos bens da terra, mais importância, do que os bens do céu. Por essas palavras, ele quer dizer que até esse dia os bens da terra foram conquistados pelos violentos, em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos, que a estes frequentemente falta o necessário, enquanto os outros têm o supérfluo. Promete que a justiça lhe será feita, assim na terra como no céu, porque são chamados os brandos e pacíficos filhos de Deus. Quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei de progresso e a promessa de Jesus, ela se tornar um mundo feliz pela expulsão dos maus. Então nada fica impune, porque Deus tudo vê e Ele é o nosso Pai amoroso e quer o nosso bem, quer o melhor para nós. E quando Ele vê que um filho dele está sendo humilhado, está sendo explorado, e esse filho não reage da mesma forma que aquele que o está agredindo, o atingindo, ele vem em nossa defesa. E aí nos diz assim, o nosso auxiliar, que é o roteiro sistematizado, que eu sempre digo para vocês, que às vezes tem alguém que não é espírita, não tem os livros, e eu gosto de falar de forma simples. Então diz assim, quem são os considerados brandos e pacíficos? São aqueles que, reconhecendo a necessidade de disseminar a paz entre os homens, a exemplo de Jesus Cristo,
propagam propagam a tranquilidade nos corações revoltados e violentos, estabelecendo a concórdia entre eles. A paz começa em nós e por nós. Os pacificadores são aqueles que aceitam em si o fogo das dissensões, de modo a extingui-lo com os recursos da própria alma, doando tranquilidade a todos que lhes compartilham a marcha. Isso está nos livros Caminhos de Volta, do Espírito Emmanuel. Porque aos brandos e pacíficos será permitido possuir a terra? Porque estes, sim, terão cumprido as recomendações do Mestre Jesus e, portanto, contribuído para que a paz na terra se estabeleça. Por conseguinte, são eles os legítimos detentores do privilégio de habitá-la. A vontade do Pai é que façamos da brandura um guia para nossos atos, porque a violência não se ajusta com a felicidade. Mas o que significa possuir a terra? Significa herdar do Pai Maior a glória de ainda permanecer ligado a esse planeta, mesmo depois que ele haja se transformado pelo amor num mundo melhor. Tal a condição da Terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado um mundo ditoso por efeito do afastamento dos maus. E que lição podemos tirar dessas máximas? Que a paz do mundo só será garantida quando cada um, mantendo a paz dentro de si, adotar por conduta a brandura e a mansuetude, únicos remédios eficazes contra a violência e capazes de eliminar do seu comportamento toda atitude descortês para com seu próximo. Por essas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda e qualquer expressão descortês que alguém possa usar para com seus semelhantes. Mas, afinal, o que há de tão ruim em alguém se colocar em cólera, em alguém ficar enraivecido? É que a cólera, além de consistir numa atitude antifraterna, das mais censuráveis para com o semelhante, provoca sérios desajustes orgânicos naquele que a cultiva, fazendo deste a sua principal vítima. Ou seja, quando nós mexe com o nosso organismo, quando nós estamos com raiva, quando nós estamos muito furiosos, e todos nós já passamos ou ainda vamos passar por alguma situação assim, que ficamos furiosos, ficamos enraivecidos. Nos conta o Divaldo Franco que ele não se permite ficar mais de 10 minutos com raiva, porque ele tem muito medo de partir daqui da Terra para o plano espiritual com raiva, porque o lugar que aguarda aqueles que assim desencarnam não é muito bom. Então nós precisamos também, a exemplo desse homem de muita fé, que é exemplo para muitos de nós, que possamos não ficar muito tempo com raiva também. Vamos fazer o que Jesus pede. Vamos praticar a caridade e deixar as pessoas com a sua raiva para lá, não nos atingir. E que nós possamos também ficar sem sentir esse sentimento tão mal, tão ruim. E aí, a cólera é tempestade magnética no mundo da alma, e qualquer palavra que arremessamos no momento da cólera é semelhante ao raio fulminatório que ninguém sabe onde vai cair. Também Emmanuel nos diz isso no livro da Esperança. Mas como pode uma simples palavra
revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e da caridade que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. Evidente, se toma aqui, como em todas as circunstâncias, que a intenção agrava ou atenua a falta. Como sobreviver com brandura num mundo de tanta violência? Cumprindo nosso papel segundo as recomendações do Mestre Jesus, agindo com brandura, moderação e paciência, e tendo sempre a certeza de que aquele que está com Deus, nada sucederá de sofrimento. Nossa vida está sujeita a leis imutáveis de sabedoria e amor, e a violência é um desregramento transitório que a dor corrigirá. Mas e se mesmo com nossos atos de brandura recebermos em troca pedradas de violência? Claro que aqui pedradas são palavras, né, também. Pode até haver pedradas de verdade, né? Mas fala aqui daquelas pedradas, muitas vezes aquelas agulhadas que a gente recebe. Nossa ação de brandura transformará essas pedras em flores de esperança aos infelizes protagonistas da violência, sob os acordes da justiça e da bondade de Deus, cuja atuação é individualizada para cada ser humano. Os bens da terra hoje ainda são dominados pelos fortes e violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, mas a perseverança destes se encarregará de conter o egoísmo daqueles. Ou seja, quando nós decidimos cultivar a paz em nós, a mansuetude, a paciência, nós acabaremos por contagiar estes outros, que parece que estão sempre pronto para explodir, parece que é sempre uma bomba pronto para explodir. Na menor palavra que se diga, a pessoa já está ali com pedras na mão, muitas vezes ferindo, e a palavra é como a pedra, depois de dita, fica difícil retirar, não é mesmo? Não dá. E aí vamos pensar que não sejamos nós, né, a tirar essas pedras, que possamos começar por nós, pensando em Jesus, que tanto sofreu sem nada ter feito de mal. Quando passarmos por algum sofrimento, vamos nos apegar com Deus, vamos orar por aquela pessoa que está enraivecida, por aquela pessoa que está infeliz. Pessoas felizes não incomodam. Pessoas felizes não têm por que nos incomodar. E aí vem os espíritos nos falar da afabilidade e da doçura. Diz assim: a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura que lhes são a manifestação. Entretanto, não é preciso se fiar sempre nas aparências. A educação e a civilidade do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não é senão máscara para o exterior, uma roupagem cuja forma premeditada esconde as deformidades ocultas? O mundo está cheio dessas pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandas contanto que nada as machucam, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam face a face, se transmuda em dardo envenenado quando estão por detrás. A essa classe pertencem ainda esses homens benignos por fora e que em sua casa são verdadeiros tiranos domésticos. Fazem sofrer sua família e seus subordinados. O peso do seu orgulho e do seu despotismo, parecendo querer se compensar do constrangimento que se impuseram a lures.
não ousando ser autoritários sobre os estranhos que os recolocariam em seu lugar, eles querem ao menos serem temidos por aqueles que não podem resistir-lhes. Sua vaidade se alegra de poder dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão: e sou detestado. Não basta que dos lábios gotejem leite e mel, se o coração nada tem com isso. A hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se contradiz. É o mesmo diante do mundo e na sua intimidade. Ele sabe, aliás, que se pode enganar os homens pelas aparências, não pode enganar a Deus. Verdade, né, meus irmãos? Nós sabemos disso. Podemos enganar uns aos outros, a Deus não. E aí nos diz assim: em que consiste a afabilidade e a doçura? São atitudes pelas quais a criatura manifesta exteriormente a benevolência para com seus semelhantes. A benevolência, por sua vez, denota a extensão do sentimento de amor ao próximo que essa criatura possui. Mas quer dizer então que toda criatura afável e doce é benevolente e ama o próximo? Não. Muitas vezes essas atitudes não passam de aparência, que cedo ou tarde são desmascaradas pelo verdadeiro caráter do indivíduo, que vem à tona. Aquelas pessoas que nós sabemos falsas. Muitas vezes convivemos com pessoas que são falsas. Na nossa frente nos tratam bem, por detrás falam mal. Isso faz parte também da nossa vida. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. A cortesia estaria nessa linha de raciocínio? Sim, embora seja ela um primeiro passo direcionado ao bom relacionamento entre as pessoas. Pode consistir em atitude visando a obtenção de vantagens e satisfação de interesses outros, que não os de doação desinteressada. Então, nós sabemos que isso acontece também, não é mesmo? Aquelas pessoas querendo, com segundas intenções, nos tratam bem pela frente e por detrás não é a mesma coisa. Não é assim que falam de nós. Muitas vezes porque querem alguma coisa de nós, querem receber alguma coisa de nós, seja uma ajuda ou algumas outras coisas que todos sabemos que acontecem. Então, quer dizer que as palavras não valem? Não é bem assim. As palavras têm o seu valor, desde que ditas de coração e acompanhadas de gestos que as justifiquem, principalmente de atitudes de auxílio ao próximo. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. Mas como agir com as pessoas que fingem bondade? Reconhecendo pessoas assim, usemos da compreensão e bondade para com elas, perdoando-as e auxiliando-as através do bom exemplo que possamos oferecer e a se compenetrarem do erro que cometem. Ou seja, né, nós vamos ter piedade dessas pessoas e através dos nossos bons exemplos não vamos ser igual a elas. Vamos ser nós mesmos, sermos bondosos, brandos, mas que a pessoa compreenda que não é que sejamos bobos, né? Nós compreendemos que essa pessoa está sendo falsa, mas não vamos ser igual a ela, tomar a mesma atitude. Nunca, porém, devemos assumir atitudes de crítica ou comportamento voltado para o julgamento do próximo. O evangelho é para aplicarmos a nós mesmos, não aos outros. Como reconhecer as pessoas nas quais a afabilidade e a doçura não são fingidas?
Reconhecemos essas pessoas observando-lhes as atitudes na sociedade e na intimidade. A pessoa em quem essas virtudes são verdadeiras nunca se desmente. Esse, ademais, sabe que, se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus não engana. Então devemos adotar um tratamento afável, ainda que isso contrarie o nosso íntimo? Sim, porque demonstra disciplina. Devemos, entretanto, nos conscientizar de que, em última análise, acabamos sempre refletindo no exterior o que somos interiormente. Daí o nosso dever de melhorar o íntimo, não as aparências. Sabe aquilo que sempre se fala, que cada um de nós dá o que tem dentro? É simples. Então, se cultivarmos o amor, a paciência, a resignação, a tolerância, nós só vamos poder passar para as pessoas isso. É simples. Então, se essa pessoa está desconfiada de nós, que não somos honestos, não somos sinceros, ela começar a nos observar, ela vai ver que realmente somos. Porque nós não vamos nos contradizer. Se formos afáveis não pelas aparências, mas pelo que somos intimamente, seremos tratados com afabilidade e concorreremos para a melhoria do relacionamento entre as pessoas. Olha a importância de colocarmos em prática os ensinamentos do Mestre Jesus. Claro que é difícil muitas vezes, a vida nos coloca em situações complicadas. Muitas vezes os outros nos colocam em situações delicadas. Ninguém está livre delas. Não é que as coisas não acontecerão conosco, mas saberemos sim lidar com elas quando nós estamos acompanhados do Mestre Jesus. Quando nós temos essa proteção do Pai Maior, que vê o nosso sacrifício, querendo nos melhorar, querendo fazer a reforma íntima. E é um pouquinho cada dia. Um dia nos calamos para um, outro dia para outro. E nós vamos aprendendo a ser melhor a cada dia. E nós vamos ter sempre a proteção do Pai, a proteção de Jesus, do nosso anjo guardião, dos benfeitores amigos. Encerramos aqui mais um Evangelho, lembrando sempre que temos atendimento fraterno pelo Messenger. Quem tiver alguma dúvida, pode colocar lá, pode colocar até debaixo do vídeo, não tem problema. Se tiver alguma sugestão de tema, coloque também, será muito bem-vindo. E que possamos nos encontrar aqui no próximo domingo. Se você não conseguiu assistir, assista depois, não tem problema. Faça o evangelho, deixe ele tocando sozinho, bote a aguinha ali. Se você não pode assistir, ouça. Ele é pensamento a Jesus. É sempre bem-vindo. Jesus recebe com amor todo aquele pensamento que direcionarmos a Ele. Está bem? Vamos pensar nisso? Vamos elevar nosso pensamento e agradecer mais uma vez por estarmos aqui reunidos. Em Teu nome, Mestre Jesus. Abençoa cada irmão, abençoa o lar que nos recebe nesse momento. E que as águas sejam magnetizadas, que seja derramado sobre essas águas os fluidos benéficos, esses bálsamos curadores, que aquele irmão que tomar com fé essa água possa receber aquilo que está precisando nesse momento. Abençoa, Mestre Jesus, e atua na vida desse irmão, dessa irmã, ilumina o caminho, que todos possamos ter uma semana de paz, de harmonia, e que possamos cultivar e colocar em prática a paciência que tu nos pede, Mestre Jesus. Que possamos sim ser brandos e pacíficos. Por isso te agradecemos. Muito obrigado. Que assim seja.
Um beijo a todos. Até o próximo domingo.